Lucas, eu acho que tem que ter uma risada de vilão hoje para começar o programa. Eu vou dar aquela risada de quem assinou alguma coisa da Panini. Manda, porra, não tem risada de quem assinou coisa da Panini. Não, cara, é aquela risada de desespero do Walter White no final de Breaking Bad, quando ele fala: Skyler, cadê o dinheiro? E ela deu o dinheiro todo pro Ted. Lembra? Galera que viu Breaking Muito Bad aí bom. sabe do que eu tô falando. Que aí ele começa a rir desesperado. É aquela risada. Quem assistiu o programa passado lembra que eu reclamei que eu não tinha recebido Invencível. Vocês lembram disso, né? Conte-nos sua saga, Lucas. Vamos lá. Agora as coisas mudaram, Barba. Eu continuo sem receber, mas eles dizem que já enviaram 2 vezes, cara. Olha Então, só, que espetáculo. O então quer dizer que você vai deixar de receber também o reenvio. Exatamente, cara. Eu tô assim empolgadíssimo, é incrível. Mas aí, cara, que não quer calar, Lucas, tu acreditou? Não, eu mostrei que eu sou um cara revoltado. Eu falei, vocês não enviaram esse negócio pela assinatura? Eu entrei lá no site e fiz uma compra de uns outros itens que eu tava querendo, só pra eles aprenderem, cara. Isso aí. Dá mole não. Vai lá e lute contra o sistema. Isso aí. Exatamente, cara, exatamente. No melhor estilo Bossa na lanchonete do nosso saudoso Hermes e Renato. Vou te falar que eu recebi o e-mail da segunda edição que tá vindo aí, hein? Será que eu botei o teu endereço sem querer, cara? E as minhas palavras foram o teu endereço? Pode ser isso. Talvez, pode ser. Hein? Você botou lá no endereço que você envia as paradas da UB e acabou botando o meu. Isso aí. Cara, esses dias eu tava vendo um programa, antes da gente sair do tema grito, né? Minha esposa tava vendo aqui um casamento às cegas na Índia. E quando as pessoas vão casar, tem um grito muito característico, né? Elas falam... Uma parada, meu irmão, é um bagulho meio esquisito, assim, né? Pra gente, culturalmente, é esquisito. E uma pessoa começa a gritar... E, cara, todas e aí todo mundo grita. Todas as mulheres gritando no recinto. Eu falei, cara, que isso que tá acontecendo, meu? Falei, excelente, cara. Tô só dando um spoiler que é nosso próximo programa a gente vai abrir, sem vocês esperarem, com um grito indiano. Muito bom. Porra, aguardamos ansiosamente por esse momento icônico e emblemático aí da televisão brasileira, né? Isso aí vai acabar viralizando, cara. Aguarde. Estamos fazendo história. Então, com certeza. Vamos para o nosso papo aleatório? Vamos para o nosso papo aleatório? Falar para os senhores. A gente uma vez, eu gosto de vez em quando ir para uns caminhos que não tem nada a ver, né? Acho que é importante também para a gente dar uma diversificada no programa. Outro dia a gente falou sobre doce de leite, que a gente gostava bastante do doce de leite, sim, né? E eu experimentei aqui algumas iguarias interessantes, caseiras, com doce de leite, que eu vou passar a dica para vocês, tá? Primeira, mais simples de todas. Tava ali olhando o que tinha para comer e tal, queria um docinho, pá. Peguei biscoito maisena, biscoitinho piraquê maisena. Sabe? Sei, pô. Sim, meu irmão. Fiz um sanduichinho de doce de leite com 2 biscoitos maisena e, espetacular. Espetacular. Não tinha feito. Não tinha feito ainda. Não tinha feito. Concordo que não tinha feito, tá? O Aguê saiu puto. Porra, cara, isso é básico, isso é infância básica, meu irmão. Mas eu nunca fiz, por que tu acha que eu tenho? Por que tu acha que eu tenho esse tamanho? Isso daí era café da manhã todo dia, irmão. Por que tu acha que eu sou assim? Isso era café da manhã, sanduichinho de bolacha maisena com doce de leite, cara. Porra, espetacular. E, cara, eu comprei um potão de meio quilo de doce de leite argentino, muito bom. E, porra, tô inventando formas de usar o doce de leite, né? Então, essa daí foi uma. Outra que eu usei que foi muito boa, não sei se aí no shopping em Curitiba tem, o Lucas deve conhecer, acho que tem, aquela loja Mr. Pretzel. Mr. Pretzel, sabe? Com certeza, pô. Bom demais. O que eu faço? O que eu tô fazendo? Eu compro um pretzel daqueles, pego o doce de leite na geladeira, né, tá guardado lá, eu boto num copinho de vidro, um copinho desse de tequila, encho ele, boto no micro-ondas por 15 segundinhos, ele derrete, fica quentinho, e aí eu dou uma chuchada no pretzel, cara, fica tipo um churro, assim, quentinho. Porra, espetacular, cara. Espetacular. Então, dica pra vocês aí. Passou no shopping, viu o Mr. Pretzel, compra um e brinca com doce de leite e pretzel em casa. E a terceira dica também, assim, alto nível, um sabor, assim, mais requintado, talvez, ou não. Volzira, tem Volzira por aí? Fábrica do bolo, Volzira? Não.
comprei um bolo de laranja, cheguei em casa, peguei uma fatia bonita, botei o doce de leite, botei no micro-ondas, uns segundinhos para ele derreter uma calda de doce de leite quente por cima do bolo de laranja. O sabor da laranja com doce de leite, espetacular. Então, 3 ótimas dicas para os senhores aí usarem o doce de leite com sabedoria. Eu vou rebater essas tuas 3 dicas, dando mais 3 dicas, seu Barba. Por favor, faça aí, Luiz. Primeira coisa assim, se tu curte café, cara, Adoro. colherinha de doce de leite na xícara do café, passa o café em cima do doce de leite. Cara, tu nunca fez isso? Porra, Lucas, é sensacional, cara. É sensacional. A segunda, aqueles conezinhos, tá ligado? Que a galera usa em festa nos anos 80, usava sim. maionese e tal. Cara, top isso daí de doce de leite. Sim. Esse aí tinha até em festa por aqui. Esse aí eu conhecia. Esse é clássico. E a terceira, cara, faz um rocambole, meu irmão. Leva 15 minutos para ficar pronto, cara. Eu te passo a receita depois. Faz o pão de ló. Faz o pão de ló, cara. Ele leva 15 minutos no forno para fazer. Tu faz a massa ali e aí besunta de doce de leite e enrola, cara. É delícia para uns 2 dias, meia hora, sei lá, depende. Meia hora e acabou. O nome do programa agora é Ale Maria Braga? Como é que é o esquema? Ale Maria Braga. Pô, irmão, o Barba que começou, eu tô quieto. Foi o Barba que começou. Rodrigo Barba Lobo. Eu não tô entendendo, meu irmão. Pô, vocês estão... A cozinha mágica de Lucas. Eu vou falar de série, cara, pra gente sair desse papo. Então puxa aí. Tu é chato, cara, tu é chato. A gente tava falando de coisa boa aqui. Do Barba. O Lucas é esgordo, aí fudeu. Pô, eu terminei de ver Ted Lasso, cara. Porra, que e aí? série, mano. É muito bom, né, cara? Não, confesso que os caras conseguiram me emocionar ali no final. Chegou a sair uma... Também tá calor aqui no Rio, mas desceu uma pequena lágrima ali, que pode ser entendida como suor do inferno que vive o carioca do Rio de Janeiro. Mas, cara, que série, meu irmão. Quem não viu ainda, curte um pouquinho de futebol, porra, vai se amarrar, cara. Eu fiquei de cara mesmo, assim. E, pô, os caras conseguiram fazer uma galera famosa participar da série, né? Pepe Guardiola, Thierry Henry. Tem uma galera pesada participando ali, cara. Falei, e a série é bem legal, né, cara? A série é bem legal. A série é bem legal. Divertidíssimo, assim. E é muito difícil fazer alguma coisa com futebol, né, cara? Futebol é um jogo que, cinematograficamente, ele não funciona. Então, eles fizeram alguma coisa que funcionasse, achei bem bacana. Não, fiquei realmente de cara. E antes de eu passar a palavra para vocês, Barba, eu queria falar de uma revista que, quando eu olhei, eu achei que ela fosse ser ruim. Eu falei, pô, isso aqui é uma ideia ruim, né? Essa aqui. Eu falei, isso aqui é uma ideia ruim. Mas, porra, a ideia ruim que tem vou falar aqui os autores, porque é bom a gente dar o nome, né, das pessoas. Deixa eu botar na tela cheia, Lucas. Joey Casey e tem o Dan McDay. Falei, pô, né, ajoelhe perante Zod. Eu falei, a ideia parece ruim. E não é que é ruim mesmo, cara. Quer dizer, não me decepcionei em nada. Gente, fica aí o aviso. Isso aqui é um estrume fumegante do pior nível que vocês puderem imaginar. Então, fica o alerta aí. Eu sou muito fã do Superman. Mais um motivo para você não comprar. Eu, infelizmente, comprei, né, mas estou aqui dando meu depoimento para vocês. Cara, é muito ruim. É ruim com força, assim. Eu sempre falo isso, né? O Alê sabe. Cara, série de vilão não é uma boa ideia, né? Fazer uma série do Coringa, do Pinguim, do não sei o quê. Série que eu digo de quadrinho, tá, gente? Normalmente não é uma boa ideia, porque ou você vai humanizar o cara demais, ou você vai... Enfim, né? Eu me lembro da trágica A Ascensão de Thanos, né, que foi publicada na... Não me lembro quem foi o escritor dessa bomba, mas foi publicada na época ali do... como é que era o nome? Na época que o nosso amigo Hickman estava nos Vingadores. Cara, e é um negócio assim, você fala, o Thanos, cara, o Thanos é ruim, acabou, ponto, é igual o Darkseid, ele é ruim, acabou. Não, mas aí vai contar o pequeno Thanos sendo ignorado pelos colegas da escola e não sei o que, eu falei, puta merda, cara. Então, complexo, mas enfim, fica aí meu alerta para os colegas não, pelo amor de Deus, não se meterem com essas drogas pesadas aí. O que é isso aí, Lucas, já que a gente tá falando de drogas pesadas, meu irmão, é o dia de não indicações, né? Pelo amor de Deus, cara, isso daqui é mais lixo
do que o Ajoelho Esperantizoide, cara. Eles botam o logo do Flash e começa que o Flash não está na HQ, cara. Diga. O Flash não está na HQ. Isso é excelente. Isso é excelente, cara. Porque tem o Kid Flash e a Flash da China. O Flash não aparece na HQ, cara. Ele é citado num balão que é assim: vamos chamar o Wally. Não, eu não quero envolver nem o Wally nem o Barry. Acabou. Não se fala mais nos Flash, cara. Do tipo, cara, basicamente tem um aplicativo. Isso aqui é a sede de um desenvolvedor de um aplicativo de música, tipo o Spotify, um Deezer da vida. E tá todo mundo viciado nessa porra. E aí o CEO do aplicativo é este cara aqui que, sim, ele parece um vilão de mangá, porque é o que eles estão tentando fazer. Uma parada meio estilinho mangá. E este cara aqui é o antigo violinista, vilão do Flash, que se repaginou depois de fazer um curso com um coach. Cara, o Sebastian Stagg virou coach no DC agora. E aí ele virou um homem de negócios, o violinista, depois de fazer o curso do coach Sebastian Stagg. E, cara, é ruim. Isso aqui é ruim. Não é nem a questão de falar assim, pô, é para um público jovem e tal. Não, é chato pra um cacete. É muito, muito ruim. Porque é um lixo fumegante. Eles tentam... tu não vai ganhar a revista inteira pra gente hoje, não, né? Não, irmão, não, irmão. Eles então tentam fazer uma parada que bota... Cara, referência a tudo quanto é coisa que eles acham que é cultura jovem. Então, sabe? Instagram, YouTube, aplicativos, mangá e o caralho, meu, mas é mal escrito, a arte é ruim, é zoado. Zoado, passem longe. Bom, a única coisa que tem aqui à mão, eu vou usar como também, então, contraindicação, tá? Vai sair um programa no canal, o quadrinho não é ruim, tá? Mas eu acho que ele é para um público bem limitado, tá? Que é o seguinte, essa obra aqui chegou essa semana nas bancas, Destino, tá? Rapaz, eu ia pegar isso aí, cara. Não, calma, não descartem completamente não, mas eu acho que vale eu deixar um warning aqui, vale eu deixar um aviso, para não dizer que eu não avisei, tá? Aqui, cara, a gente tem um material com o roteiro do Jonathan Hickman e do próprio desenhista, o Sanford Green, tá? A revista tem uma arte legal, tem umas páginas bem bacanas e tal. Olha só essa arte aqui com um monte de herói atacando Galactus e tudo mais. A gente está aqui é uma história alternativa, tá? Em que praticamente todos os heróis, todo mundo pereceu a um Galactus que ficou louco pela fome. Tá? Então ele desistiu de se controlar e resolveu devorar o universo inteiro. E agora somente o Doutor Destino pode tentar parar o Galactus. A questão, cara, é que o quadrinho em si é legal, a arte é diferente, a arte é bacana, mas é uma história que já... Eu já mostrei 2 páginas, mas vou mostrar mais páginas para vocês. A gente vê se tem uma página aí. Deixa eu pegar uma página. É porque as páginas são muito sujas, entendeu? Funcionam para o contexto da história que tem aqui, mas elas não são fáceis de eu mostrar aqui para vocês, não, entendeu? Mas eu mostro aqui. Não fica escolhendo a melhor, não. Isso. Não. Aqui, ó. Pô, é bonito, cara. Não, a arte é maneira. Não, a arte é maneira da revista. Só que o problema da revista, cara, é o seguinte. É uma história que já está começada e é uma história que não acaba. E não é um volume 1. A proposta dela é ser só isso daqui, entendeu? Então, não sei se foi assim, o Jonathan Hickman falou, eu tô com uma ideia. Aí o Green, então tá, vamos fazer. E fizeram e tá bom. A ideia era só isso. Tá bom, valeu, galera, tchau. E entendeu? Não tem livro no meio, não? Porque o Hickman, ele gosta de brindar a gente com livros. Não tem gráfico, não tem livro, não tem textão, não tem nada. A história começa se abre a revista, a história já começa. Ela não tem nada. Ela já começa. Se abre, já começou. E ela termina. Entendi. Só que ela não termina, entendeu? Então ela custa R$ 28,90, é uma edição lombada canoa, com grampo, de uma história que já começou e não vai a lugar nenhum, porque ela não tem conclusão nenhuma. É legal, a arte é bacana, mas fica o alerta para você comprar sabendo o que está comprando. Vai ter um monte de gente falando muito bem da revista. E realmente a revista é legal, mas ela
ele é para uma proposta muito específica, tá? É para você ver aqui esse Doutor Destino. É uma parada assim, é um fragmento de história mesmo. É quase uma história de antologia de histórias, entendeu? Ela não é um arco fechado, ela não é uma graphic novel. Ela é uma história que estaria em alguma antologia de histórias. Esse que é o ponto em relação a ela. E uma parte das páginas é de extras, tá? Ela nem é toda de história, não. Caraca. Ela tem 64 páginas e tem aqui umas 10 páginas só de esboços dos personagens, ó. Que bacana, só que não. Entendeu? Então, fica aí o alerta, tá? Você pode comprar, mas sabendo exatamente o que está comprando, tá? Deixa eu só falar de série, tá? Que, cara, eu adiantei lá aquela que eu tava vendo, o Gemstones. Tô na 3ª temporada e tá... Cara, a cada temporada a parada fica mais maluca. É muito, muito boa. Tá valendo muito a pena, tá? Eu falei pra vocês que eu terminei o Ruptura, não falei? Falou. Ruptura eu terminei, porra, espetacular. E eu tenho uma outra dica para quem tá aí com o Apple TV, para quem assinou o Apple. Sei que o Lucas agora tá com a Apple por causa Isso aí. Do Ted Lasso. Tem um filminho aquele filminho para assistir com a patroa. Provavelmente ela vai curtir. E eu gostei do filme, tá? É um filme exclusivo da Apple chamado Como Vender a Lua. Não sei se vocês viram ou se ouviram falar. Cara, mas pareceu interessante. Cara, o filme é muito legal. Eu assisti esse fim de semana. É uma comédiazinha suave, com um toquezinho de comédia romântica, mas sem ser uma comédia romântica, tá? Isso é bem leve na história. A ideia é que estamos em 1969, a NASA está caindo de prestígio e ela tem que tentar mandar o cara para a Lua. E eles contratam... Não vou entrar em detalhes, né, do porquê e tudo mais. Eles contratam a Scarlett Johansson, que é uma marqueteira de altíssimo nível, para tentar levantar a moral da NASA e arrumar dinheiro para mandar o foguete, né, Apollo 11. E aí a gente tem uma história, cara, que brinca com um pouco da história real, né, daquele ano de 69, tem um monte de coisa, obviamente, criada pro filme, mas o ponto alto eles estão com medo de que eles não consigam transmitir ao vivo o homem pisando na Lua. Então eles pedem para ela que façam em estúdio uma versão alternativa do homem pisando na Lua, para se der merda eles passarem aquela versão. E aí entra toda aquela teoria da conspiração que existe até hoje, que o homem nunca pisou na Lua, Stanley Kubrick filmou a parada e tal. Então tem essa brincadeira toda de criar um estúdio, forjar o homem chegando na Lua. Cara, o filme é muito legal, vale muito a pena. Tá? Então fica a dica, Como Vender a Lua, no Apple TV Plus. Boa, esse trailer aí me chamou bastante atenção, cara. Não, vale a pena. É um filmezinho bem, bem legal. Aquele água com açúcar, que tu vai assistir tranquilo, suave, sem esquentar a cabeça, vai se divertir, vai dar umas risadinhas. É um filme legal também para ver com a patroa, dá para ver com a família e tudo mais. Vale muito a pena, tá? Mais alguma dica, Lê, aí de alguma coisa? Assistiu alguma coisa boa? Cara, eu comecei a ver Os Fantasmas. É bom, não é? Ver o quê? Cara, é divertido. Os Fantasmas. É divertido. Semana passada. Cara, é bem bobinho e tal, mas, porra, você tá aqui assim, fala, almocei já, não tem nada pra fazer, não dá tempo de ler um homem. Vou ver um Fantasmas. Vou ver um Fantasma, uns 20 minutinhos ali. É divertido. Os atores são ruins pra caralho. Fantasmas. Ele não tava aqui. Ali, ele não tava. Mas tu repetiu semana passada, pô. Repetiu dos Fantasmas? Não. Falou. Tem gravado, pô. Lucas, é o seguinte. É que rápido. o Lucas fica... É uma sériezinha de TV de 20 minutos, aquelas temporadas de 20 episódios, tá? Tem no Netflix. Um casal recebe uma mansão de herança ali nos arredores de Nova York, e nessa mansão tem um monte de fantasma de pessoas que morreram lá. Mas de tudo que é época. Tem um fantasma viking que morreu há mais de 1000 anos, tem um fantasma que morreu 20 anos atrás, na época da Bolsa, lá, aquela do Lobo de Wall Street e tudo mais. Tem essa galera toda morando lá na casa. E aí, do nada, a menina sofre um acidente, a mulher, né, do casal, ela sofre um acidente e ela passa a ver os fantasmas. E aí a série acompanha o dia a dia dela interagindo com esses fantasmas na casa, dela resolvendo problemas, descobrindo como eles morreram. E tá essa sériezinha boba, dessas comédias de televisão mesmo. Mas, cara, é 20 minutos que tu senta ali, que tu
não quer se estressar com nada, quer ver um negócio assim, você nem precisa estar prestando atenção, tu bota o Fantasma e assiste. Cara, é legal, cara. É bobo pra cacete, mas é legal, cara. Vale a pena. Boa. Vou dar uma chance, cara. Vou dar uma chance. Pode dar. Que realmente, Ó, a série, falando, parece coisa boa. A série da CBS, ela tá na 4ª temporada, mas o Netflix só tem 2. Eu acho que a Paramount tem as 4. Cara, e os episódios vão passando, você vai tendo a interação dos fantasmas, você vai descobrindo novos fantasmas, você vai descobrindo... Eles começam a se relacionar melhor entre eles depois que o casal passa a morar com eles. Tem um monte de pequenas coisinhas que você vai se afeiçoando, como o Ale falou, os atores não são bons, não é uma puta produção, nada disso. Cara, mas é legal, é uma bobeira legal. Tá mudo, Ale? Tá mudo? É meio bobo, mas passa os 20 minutinhos ali, é da hora, dá pra matar. Funciona. Boa. A gente matou as 2 temporadas em uma semana aqui. Quase 40 episódios a gente viu em uma semana. Que isso, cara? Sério? É que é rapidinho, Lucas, é 20 minutinhos, cara. É 20 minutos, cara. Tipo, pra ver e assistir 4, cara. Não tem jeito, cara. A gente tava aqui no domingo, porra, não tinha jogo, né? Porque tava tendo semana de data FIFA, o cacete. A gente sentou um domingo depois do almoço, deixou ligado, deu 6 horas da tarde, a gente matou a temporada inteira, porra. É isso aí. Cara. É rápido. É rápido. Não, em uma tarde tu mata a temporada. Eu assisti sozinho, foi um dia que a Monique foi pra academia e tal, tava na hora do almoço sem fazer nada, vi 4 episódios de uma vez. Daí ela veio, chegou, ela falou, o que você tá vendo? Eu falei, uma série que o Barbie indicou. Ela falou, pô, mas começou pelo 4º episódio? Eu falei, não, já vi 4. Aí à noite ela falou, então vou ver essa série aí. Eu falei, beleza, enquanto você vê, eu vou ler. Eu comecei a ler, cara. Eu não terminei o gibi, ela tinha matado os 4 episódios que eu já tinha visto também. É muito rápido. É muito rapidinho, cara. E tu senta e emenda um no outro, cara. Tu vai embora, não tem jeito. Vai embora. Pode dar uma olhada. Você aí com a Roberta, pode assistir que vocês vão curtir, é legal. Vou dar essa chance. Esse é o tipo de série que a gente precisa mesmo, né? Aquela da hora do almoço ali. Porra, é isso aí. De trabalho, é interessante. Cara, é a série que dá pra tu mexer no telefone se precisar ali, que tu não tá perdendo nada, entendeu? É a série que, porra, você pode levantar pra ir no banheiro sem dar o pause. É a série pra ver tranquilo, sem esquentar a cabeça, entendeu? Porque é de boa. Fica a dica. Muito bom. Gente, antes da gente entrar só no tema de hoje, o Barba, você não tem nada pra falar pra ler? De quê? Tem nada, cara? Pô, quando o cara vem com o filme o do cabelo Minecraft, grandão, tu critica. Agora o cara cortou o cabelo, tu não vai nem elogiar. Pô, tu tá reparando demais, demais no cabelo do cara. Pô, tu tá reparando demais no cabelo. E aqui nos bastidores fica, pô, Alexandre, como é que a gente vai gravar o programa tu com esse cabelo aí, meu irmão? Pô, atrapalha parecendo Mauro César. Aí fica aqui, ó, o tempo inteiro. Só tem canalha, meu irmão. Só tem canalha. Muito bom. Parabéns, valeu, Lucas. Parabéns por reparar aí no corte de cabelo, no tapa que o Ale deu, tá? Então, vamos seguir com o nosso programa. Porque hoje nós temos aqui um papo daquele happy hour, tá? A gente tem um tema básico aqui, sem preparação, porque de vez em quando a gente tá... Do mesmo jeito que a gente quer assistir uma série, que a gente não precisa se preocupar muito, de vez em quando a gente precisa de gravar um programinha aqui só para bater papo. A gente escolhe um tema e a gente vai sentar aqui sem bater papo com grandes roteiros e grandes preparos. A gente não precisa ser Batman toda semana com preparo para fazer o programa, né? Então, a gente escolhe um tema de vez em quando e bate um papo. E hoje nós vamos falar dos vilões. Os vilões dos quadrinhos, né? Que afinal de contas, os quadrinhos de super-herói não existem só por causa do super-herói, existem também por causa dos vilões. Não tem quadrinho, né? Só ver eles prendendo os bandidos na rua não tem graça nenhuma. O que seria dos nossos heróis favoritos se não tivessem os super vilões junto deles, né? E antes da gente entrar propriamente nos vilões e nos conceitos do que seriam vilões, da gente começar a enumerar alguns aqui, eu queria perguntar para vocês antes uns vilões de filme que vocês acham assim que sejam emblemáticos, cara. Esses minutinhos até da meia hora aqui de programa. O que vocês acham que são os vilões legais do cinema, cara? Pode ser de série também, mas quem vocês acham que são os vilões diferenciados aí da cultura pop? Eu começo com um que é o Darth Vader, que eu acho que é um dos maiores vilões da cultura pop de todos os tempos. Pela complexidade do personagem,
pelo visual dele, por estar tanto tempo aí, né? E acho que ele é um dos... tu bota o Darth Vader, tem que botar o Kylo Ren também, que marcou uma geração, né, cara? Porra. Aí tu acaba com a conversa, né? Não, o Darth Vader, ele é. Quando a gente fala de vilões do cinema, ele é top 1, né? Total. É que a gente fica pensando, eu gosto muito do. Esqueço sempre o nome dele, cara. É Hans Gruber, do Duro de Matar? Hans Gruber. Sim. Eu gosto muito do Hans Gruber ali. Eu acho que ele é um vilão. Tem um estilão meio James Bond ali, mas vai um pouco além do caricato, né? Então eu confesso que eu gosto ali. Acho que é um vilão ali de um filme que encaixa bem. Eu curto o cara do Robocop, cara, que depois é o pai da família do That 70's Show, cara. Eu não lembro o nome do Robocop 1, que é o cara de óculos. O Jacqueline. Cara, ele é muito. Ele não tem cara, velho, de um vilão, mas ele é muito filho da puta. Ele é um bom vilão. Agora, tu falou em Hans, e o Hans Landa lá do Bastardos Inglórios do Tarantino, cara, é um puta vilão, né, cara? É um bom vilão também. O Hans Landa também é. O Hans Landa é aqueles que tu odeia, né, cara? Que tu fica assim, porra, tomara que esse puto morra, cara. Total, cara, eu não sei, eu acho ele até simpático, cara. Porque no fim das contas ali, o cara tava querendo ganhar o dinheiro dele, né, irmão? O cara, tu vê que assim, ele não tem a ideologia de nada, né? O maluco é tipo, cara, me pagou ali, pô, acho que eu vou pra essa parada aí, porque estão me pagando, acho que vai ser bom. É um maluco meio, eu não consigo ter essa repulsa dele toda, não, porque eu acho que é um maluco que ele tá indo no fluxo ali, cara, deixa eu ver onde é que eu posso ganhar mais dinheiro aqui, ele vai meio que na onda. Eu acho que o Snape, né, feito também pelo... Caraca, esqueci o nome dele. Alan... É pelo mesmo cara do Duro de Matar. Alan Rickman? Alan Rickman? Alan Rickman. Cara, eu acho o Snape dele também espetacular, cara. E, assim, pra quem gosta, né, de Harry Potter e tal, eu acho que é um baita de um vilãozão que fica na cabeça, né? O Voldemort, mas depois tem o plot twist que ele não é um vilão, né? Gente, quem fala. Desculpa, cara. Eu não consigo entender quem diz que ele não é o vilão. A única diferença é o seguinte: o cara é um vilão, mas ele gostava da mãe do Harry Potter. Mas ele continua sendo um vilão. O cara matou um monte de gente, fez um monte de merda. Não, mas olha, ele ainda amava a mãe do Harry Potter. E daí? E deixou de ser vilão? Eu não consigo entender essa linha de análise, não, cara. Ele era um agente duplo, cara. Ele era um agente duplo. Agente duplo o quê? Matando gente, Barba? Ué, cara, a gente infiltrado também tem que matar gente. Você viu o True Detective? Não, True Detective eu não vi, cara. Então para tudo agora. Acho que eu vi a primeira temporada do True Detective só. Essa daí. Pô, tu viu o Matthew McConaughey ali, loucaço, usando drogas, tô infiltrado, porra, tem que ficar loucaço. Eu vou falar um negócio que eu sei que vocês vão me crucificar, mas eu não achei isso nada demais, cara, esse True Detective. Eu vi, terminei de ver, falei, ok. A primeira temporada eu acho muito boa. Depois eu acho que é muito ruim. A segunda eu não consegui terminar, cara. Não, a segunda é horrível. A segunda eu não consegui terminar. A terceira é essa que tá agora? Noturna, não sei o que ou não? Terra Noturna, é a terceira ou a quarta? Não sei. Mas depois da segunda, cara, a segunda eu vi uns 2 episódios, eu falei, velho, não vai rolar pra mim, não. E aí deixei pra lá. Aí eu nunca mais vi. Eu não consigo ter esse apego nessa série toda, não. O vilão do Kevin Spacey no Seven é um vilão legal também. Que ele é um vilão interessante. Sim, com certeza. É um cara bem doidão e tal. E falando em serial killer, tem o nosso querido Hannibal Lecter, né, cara? Hannibal Lecter. Que é espetacular, né? Silêncio dos Inocentes é um absurdo, né, cara? Cara, tem um vilão que sempre vem na minha cabeça quando o pessoal fala. Eu sei que vocês não vão concordar comigo, mas eu acho que eu vi esse filme tantas vezes quando eu era criança que ele ficou na minha cabeça. O xerife do filme do Rambo, cara. Sim, bom pra caralho. Ele é um cara filho da puta, eu acho né, aquilo cara? ali, tipo, o maluco, eu acho aquele cara ali, eu acho, cara, espetacular, meu irmão. O cara bota o filme demais, todo em movimento e movido pura e simplesmente pela ignorância, né? Então eu gosto também. Acho que é um vilão legal. Cara, eu vou falar, sabe de quem? Do Agente Smith do Matrix, que é um vilão meio fora do comum, porque ele não é lá um vilão, né? Qual vilão?
O agente Smith do Matrix. Ah, o cara. agente Smith. Ele tá ali só, né, tentando manter os parâmetros do programa e tal, mas, cara, ele fica tão obstinado que eu acho um puta de um arco dele na trilogia bom. toda e no primeiro filme do caralho, né? É bom, com certeza. Agora, O Weaving regaçando. os monstros Alien e Predador, que estão virando quadrinhos aí agora, são vilões? Eu acho que os vilões que sim, né, são a cara? O galera da Alien Wayland meu e irmão. o O Tan, Alien né? entendeu? O Alien O não é só um animal espacial? Um bicho. Não é só um ser selvagem? O Alien e o Predador, acho que eles são meio ruins, né, mano? Não sei, cara. Não é Não só sei, cara. Eles me lembram o hipopótamo, cara. Ele não mata só pra se alimentar, ele mata porque ele é ruim de fato, né, cara? Aí tá, eu não sei. Eles o que seria um vilão? Acho que isso é bom até pra gente emendar na nossa parte agora dos quadrinhos. O que caracteriza um vilão propriamente dito? Porque o Alien é um bicho do espaço, tá? A gente não sabe até que ponto ele é racional, até que ponto ele tá fazendo certas coisas de maneira vilanesca, tipo a ninhada lá dos X-Men, eu não sei. E o Predador, ele tá vindo de uma cultura de caçadores e a gente é gado, Caça. a gente é caça qualquer. Ele é um vilão? Não sei. Ele veio aqui caçar, ele não tá preocupado com nada disso. Isso torna ele um vilão? O fato dele matar uma pessoa torna ele vilão dentro da cultura espacial dele? Não sei. Porra, meu irmão, aí vocês estão querendo relativizar. Não tô relativizando, eu tô filosofando a respeito do conceito vilão e a respeito das motivações do personagem. O que faz um vilão? Pra gente entrar nos quadrinhos agora. O que torna alguém um vilão? Por que essa pessoa é uma pessoa que é um vilão? Porque se tu for por essa linha perigosa que tu tá indo, o Zod não é um vilão. O Zod não é um vilão. Porque o Zod, ele tá tentando reavivar a cultura dele dentro da crença dele. Aí ferrou, entendeu? Pra mim, vilão é todo cara que ele vai impor a vontade dele sobre a vontade do outro e usando a força pra isso. Acabou, esse cara é um vilão, meu irmão. Não tem jeito. Então tu pega aí o Predador, o bicho vem pra causar pra miséria mesmo, entendeu? Tu pega o bonecão do posto do primeiro filme do Alien, ele tava querendo gastar onda, ele tava atrás da mulher pra matar a mulher, meu irmão. A Ripley, era Ripley o nome da personagem? Ripley, né? O bonecão do posto lá, que tu vê as dobras dele lá com o estofado lá, ele tava querendo matar a mulher, ele não tava querendo sobreviver. Ele tá indo atrás da mulher porque ele quer matar a porcaria da mulher, entendeu? Então, eu acho que passa do ponto. O Predador, pô, quando o Schwarzenegger mata ele lá no final, igual um bicho também, ele não tava tipo, eu cacei, agora eu vou embora. O cara entrou no Berserk lá e falou, vou matar todo mundo, entendeu? E ali, cara, tem uma das cenas mais legais do cinema, que é o índio gritando, cortando o peito e não durando nem 5 segundos contra o bicho. Aquela cena incrível. Me lembra a cena do Indiana Jones, do cara bradando a espada lá, e o Indiana Jones dá um tiro no peito do cara e vira de costas e sai. Enfim. A lendária cena da dor de barriga, né? Exatamente. Então, porra, complexo, cara, complexo. Mas pra mim é isso, cara. Impôs a vontade sobre o outro, cara, é vilão, ponto. Entendeu? Muito bom. Então vamos lá, cara. A gente sabe que os quadrinhos, como a gente falou, os quadrinhos de super-herói, uma parte da graça da gente acompanhar isso é justamente a gente acompanhar os vilões, né? Os vilões são parte importante diretamente do sucesso dos quadrinhos, né? Os heróis, obviamente, têm uma força muito grande, eles são o ícone, eles são o título da revista. A gente acompanha o quadrinho por causa deles. Mas é esse embate com esses antagonistas tão diferentes e com tantas características que tornam o quadrinho tão atrativo e alguns quadrinhos mais interessantes que outros, né? Uma boa galeria de vilões pode deixar um herói que não seja tão legal assim ou tão interessante assim, pode deixar algo mais interessante. Ou uma galeria de vilões caída pode baixar um pouco a qualidade do herói. O que vocês acham aí sobre isso? Barba, eu acho, cara, que seja vilão, antagonista, seja anti-herói, o que quer que seja. Se você tem um cara bom escrevendo, a gente já viu isso várias vezes nos quadrinhos, né, meu? Tem quadrinho que, pô, a arte é sofrível, às vezes até pega um pouco, porque você fala, porra, tá duro de ler isso aqui porque a arte é ruim. Mas quando é bem escrito, cara, até a arte ruim passa, vai.
Então você fala assim, a galeria de vilões é caída. Porra, cara, olha o que o Brad Meltzer fez com o Dr. Luz, velho. Para, velho. Que é vilão mais caído do que o Dr. Luz. E aí, crise de identidade que a gente fala sempre no programa, tinha que falar mais uma vez hoje, tá ali, cara, para provar que mesmo vilões horríveis podem ser bem utilizados, cara. Bom. E quem vocês acham aí que tem uma galeria de vilões interessante? A gente, obviamente, tem os dois dos personagens que são centrais, né, dentro do mundo dos quadrinhos em relação à popularidade de galerias extensas de vilões, acho que são o Batman e o Homem-Aranha, né? Eles têm muitos vilões icônicos, mais um monte de vilões de baixo escalão, né? E eles são todos, assim, muito populares, né? Eles são muito trabalhados, eles aparecem muito na cultura pop. E todos Vocês têm acham que mestrado em PhD. Bom lembrar isso, cara. É doutor pra lá, mestre pra cá, é excelente. Ainda tem esse ponto, né? Tu tocou um ponto interessante aí, né? Os vilões, muitos dos vilões, eles muitas vezes são gênios, né? A gente tem alguns heróis com QI absurdo, né? Alguns heróis também são cientistas e tudo mais, mas a quantidade de vilões que a genialidade tomou de loucura aí é grande, né? É curioso isso. Ou seja, a mensagem subliminar é fique burro, porque a chance de você ser bom e burro é mais fácil. Mantenha-se na média. Se você for acima da média, você é um merda, né? Com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o programa. Valeu. Cara, eu tava vendo o Young Sheldon, eu tava procurando uma série dessas curtas também para ver de 20 minutos para almoço, né? Tinha acabado Fantasmas. Aí falei, vou ver o Young Sheldon. Eu gosto de Big Bang Theory e vou ver o Young Sheldon. Aí, porra, tem um dos primeiros episódios logo, ele tá justamente começando a descobrir os quadrinhos e ele fala, porra, cara, será que eu vou virar um vilão? Porque os gênios todos acabam virando vilões. Será que eu vou acabar virando um vilão também? Porque é essa parada, né, cara? Tu fez uma conexão agora que eu lembrei. Um vilão que a gente não falou é o Vidro, né? Do Corpo Fechado lá, o Mr. Glass. Eu acho, cara. Ele é um porra. Cara, numa boa. Hoje em dia, olhando em retrospecto, tu podia até imaginar, mas, cara, aquela virada de roteiro ali, ninguém pega, irmão. Não adianta. A primeira vez, naquela época, não pega. Não adianta. Porque a parada é tu não ver vindo, meu irmão. Quem é que tá fazendo, não sei, caralho, é um malandro que tava ajudando o cara. Eu acho aquilo ali sensacional, meu irmão. A única coisa que eu não gosto em vilão, você falou aí do Homem-Aranha, né, do Batman, eu só acho preguiçoso quando eles fazem exatamente o arquétipo do herói, só que mal. Aí eu tenho dificuldade de embarcar na onda, entendeu? Tipo, o Zod, é o Superman, só que ele é malvado. Isso, puta merda. Aí vem o Batman, aí tinha aquele... que teve no jogo, como é que era o nome? Era Cavaleiro de... Ai, cara, tinha no jogo do Arkham City Cavaleiro Arkham lá. Aí tu tem como é que era o nome ali? Daquele da Liga da Justiça, que era tipo o Batman malvado lá, que tinha a grade na cara. Caralho, Prometheus, não era? Prometheus. Cara, aí tu começa a olhar e fala assim, porra, gente, isso é preguiça, porque tu tá pegando o mesmo personagem, tu tá dando uma roupagenzinha diferente nele leve, e aí tá falando que ele é o vilão. Aí isso me incomoda, cara. Quando pego umas histórias assim, eu me incomodo. Agora, pô, tu vai pro Batman, que tem a melhor galeria, isso não é nem pra ser debatido. Porra, o Coringa, cara, o Coringa é totalmente diferente. Não dá pra você ter nenhum comparativo direto. Aí tu pega um Senhor Frio, que eu acho que também tem uma profundidade diferente ali, entendeu? Talvez o mais perto desse arquétipo seja o Bane, né? Que tenha lá, quando surge... tem o negócio do planejador e não sei o quê. Ele tem umas características meio Batmanoides. Mas tu pega os outros, cara, tu fala assim, meu irmão, são os caras totalmente diferentes, assim. Então, a do Homem-Aranha, os que prestam, né? Pô, Duende Verde, cara, tem nada a ver com Homem-Aranha, outra parada. O próprio Dr. Octopus, por mais que você tenha um paralelo entre o Peter e o Doutor, é outra parada completamente diferente também. E aí tu tem os mais parecidos com o Homem-Aranha, tipo o Gibão. O Gibão, ele tem um quê de Homem-Aranha ali. Tem umas paradas assim, então, zoeiras à parte. Eu gosto quando eles conseguem criar um vilão que ele tem um quê antagônico muito forte, mas ele não é uma
um simples arquétipo, né? Tipo, pô, o Lex Luthor. Cara, o Lex Luthor eu acho um vilão assim, porra, meu irmão, excelente. Eu acho o Lex Luthor excelente, cara. Então, enfim, pra mim é mais nessa linha mesmo. O bom do vilão é quando... Lembra o que você falou do vidro com o cara lá da capa de chuva, né? O Bruce Willis, né? Que é isso, né? Um cara fortão, bombadão contra um cara que é totalmente frágil, mas é inteligente, né? É isso, o Lex Luthor é mega inteligente. O Superman não é burro, mas assim, convenhamos, não é um Batman em termos de inteligência, né? Isso aí. Eu acho maneiro esse contraste. Eu gosto, cara. Eu acho que esse contraste ele é legal. E aí você entra com a questão do escrúpulo, né? Que você pega normalmente esses caras e o escrúpulo dos caras é zero mesmo. Qual escrúpulo tem um Duende Verde? Por nenhum. Norman Osborn é um maldito. É um monstro. Mas eu vou te falar, cara, talvez o vilão pra mim, vou até na contramão da galera, vamos ver se eu vou ser xingado, mas o vilão pra mim que transcende mais, eu acho que ele é até difícil você definir de quem que ele é vilão, é o Destino, cara. Eu acho que ele Eu tava olhando pra ele aqui agora pra revista e ia falar isso. Pô, eu acho ele totalmente diferente. Eu não gosto quando eles tentam humanizar ele demais. Tem aquelas pessoas que, ele tá só protegendo o país dele. Tá só protegendo o país dele o quê, meu irmão? Ele tá cagando pra galera ali. Ele tá, o maluco tem os devaneios dele lá e tal. Ele é um vilãozão global, entendeu? Acho que não pode querer explicar muito ele. Mas eu gosto muito, cara. Eu acho que ele é um vilão, pra mim, assim, nesse quesito de transcender, eu acho que ele talvez seja o mais interessante. Eu acho que o vilão, para ele funcionar, e talvez até o que você estava falando aí do Luthor e tudo mais, para um vilão funcionar bem, primeiro ele tem que ter camadas, né? Ele tem que ser mais complexo do que simplesmente querer roubar ou matar, né? Ele tem que ter mais... não seria ambições a palavra, mas ele tem que ter uma profundidade a mais, e ele tem que estar em umas escalas de cinza, né? Ele não pode ser simplesmente o antagônico total. O herói é o branco e ele é o preto. Não, o ideal é que ele tenha uns tons de cinza, ele esteja permeando ali pelo meio, que a gente não vá concordar com o ideal dele, mas que a gente fale, cara, ele está fazendo isso, mas ele tem um propósito. Totalmente errado e equivocado, mas ele tem um propósito. A gente pode voltar para o Thanos, né? Que seja a versão do filme ou a versão dos quadrinhos, ele tem um propósito. Eu vou matar metade do universo, seja para agradar a morte ou porque o ideal político dele diga isso. Mas ele tem um ponto ali, né? Então, o meu único problema, Barba, é um negócio que tem acontecido muito recentemente, que é você querer humanizar demais, entendeu? Sim. Então, e aí você começa a perder um pouco a característica. Eu acho que tem uma linha tênue entre eu explicar a linha de raciocínio distorcida do cara e eu humanizar. Aquele seriado do Pinguim, eu acho que conseguiu fazer isso com maestria, assim, porque a galera vai... Bom, já pode dar spoiler da porra do seriado do Pinguim? Pode. Não viu, não vai já ver vai essa estrear merda, o filme, então, não. Porra, entendeu? Então, enfim, quando você pega lá no final da série, tá todo mundo meio que já criando algum tipo de vínculo com ele, né? O maluco é escroto, mas ele tá protegendo a mãe, mas ele não sei o quê. Aí no final da série o cara vai, mata o amigo dele lá na caroça, e, porra, o que ele faz com a mãe é leve de uma esculhambação também. Então tu fala assim, caralho, meu irmão, o maluco é só ruim mesmo. Ele fode com todo mundo, né, cara? Então eu acho que às vezes a galera perde. Essa revista que eu tava reclamando, cara, Ascensão de Thanos, ela tem isso. É o Thanos quando era garoto, ele ficava isolado. Gente, não, cara. Tem uns vilões que eles são só uma força da natureza. O Thanos e o Darkseid, cara. Não pode querer explicar o Thanos e o Darkseid. É um maluco. Não, e não pode querer justificar. Acho que não é nem explicar, é justificar. E eu acho que esse é um ponto, cara, que saiu agora naquela revista Coringa no 1, que eu achei uma merda. Não sei se vocês leram. Não. Saiu agora... Quem é o roteirista? Adivinha? Quem é o roteirista de Coringa? Jonathan Hickman, Chip Zdarsky. Entendeu? Ele separou 3 edições da mensal do Batman que ele está escrevendo e publicou o arco Coringa no 1. A Panini botou as 3 edições numa edição só e botou lá Coringa no 1 completa. Aí o otário do Barba fez o quê? Foi lá e comprou. Porra, cara. A parada assim... Chip Zdarsky.
Porra, volta a desenhar, cara, porque escrevendo tu não tá entregando nada, cara. A parada tá... Ele volta pro passado, cara, pra tentar... Eu não vou entrar em spoiler da revista, porque a revista, se duvidar, ainda tá na banca, tá? Fala que nem Mas ele... você vai contar a revista toda, Baca. Porra, ele tenta dar... isso aí. Ele tenta dar umas justificativas de por que o Coringa fez tal coisa. Cara, que eu fiquei assim, não é possível, meu irmão. Abraço, porra, que parada ruim. Então, Barba, no fundo, ele é só um palhaço do crime com um bom coração. Isso aí. Enfim. Cara, eu gosto quando eles dão aquelas justificativas que tu olha e tu fala assim, cara, sério, é mesmo que o trauma do maluco é esse? Então, tipo, aquele do Coringa lá, que do Alan Moore, né? A versão do Moore, que bem ou mal explica a origem dele lá. Mas, meu irmão, era um maluco zoneado, desonesto, ou seja, o maluco já era, tudo bem, pelas circunstâncias da vida, ok. Sem graça e tal. E o maluco caiu num tanque de ácido e ele ficou totalmente sequelado. E é isso aí, meu irmão. Eu gosto. Gosto daquelas outras, aquela do Silêncio, né? Da versão do Silêncio original. Eu gosto bastante também. O que era o cara? Era um moleque que cresceu vendo Bruce Wayne, que odiava os pais e que ficou bolado porque os pais dele não foram mortos e os do Bruce Wayne foram. Ele vai lá, mata os pais, descobre que o Bruce Wayne é o Batman e fala que vai fazer igual. Aí tu fala, caralho, que bagulho doentio. Eu acho que tem que ser assim, cara. Porque se a gente se relacionar demais, perde a magia da parada, entendeu? Não pode ser um negócio assim que você olha e fale, isso aconteceu comigo também. Não pode, gente, não pode. Tem que ser uma parada que tu fala assim, cara, que lógica deturpada, louca e doentia é essa desse maluco aí, entendeu? Então, cara, maneiro também é o Sem Coração, né, do Asa Noturna lá. A história de origem do Sem Coração é do caralho também, pô. Eu não me lembro, mas ilumine do Asa Noturna, pô. Então, eu lembro do Sem Coração, cara, mas a gente fica lendo. Tu me obriga a ler tanta coisa pra fazer vídeo pra UB que eu esqueço de algumas coisas. O moleque tem mais ou menos a idade do Asa Noturna, mas o moleque é simplesmente filho da mãe, assim. O cara é o filho do demônio. E aí ele mata o pai e a mãe, porque o pai e a mãe estão lá bajulando ele, e aí quando, ele fala, vai dar merda, vão descobrir que eu matei meu pai e minha mãe, o mordomo é um ex-assassino, alguma coisa assim. E ele falou, não, peraí, eu vou limpar a tua barra. O mordomo dá um jeito de fingir lá as paradas da morte do pai e da mãe lá, e show de bola. Começa a ser o tutor legal do assassinozinho ali. É maneiro pra caramba, pô. O cara não tem nada de compaixão. Então, e daí tem o lance do coração dele que ele se ferra num acidente. A justificativa do Lex Luthor mesmo, cara. Se para pensar qual é o cara. Inveja. Ele olhou o maluco, ele tá no prédio mais alto, mas tem um cara que voa mais alto que ele, e ele tá puto e ele vai infernizar a vida daquele cara ali, porque não pode, essa porra não pode. A justificativa é essa, meu irmão. Aí tu fala, cara, é isso, meu irmão. Então, eu acho, Barba, que tem que ter uma característica nos vilões, tem que ter uma característica inata, né? Tipo, pode ter uma explicação, mas tem que ter para mim, Lucas, um porquê é. Tem que ter um porquê é. Porque quando tu não tem isso, pra mim, tu perde um pouco da magia da Agora, um vilão que já deixou de ser vilão, voltou a ser vilão e tudo mais, que é um cara que também tem suas motivações ali, nível de poder absurdo, é um que eu curto bastante, o Magneto, cara. Ele ainda é um vilão, ele já foi um vilão, o que você acha? Cara, não, o Magneto, eu vou ser honesto contigo, cara, desde o começo, é porque o Magneto ele tinha umas paradas extremistas e tal, então isso caracteriza ele como um vilão, mas eu acho que ele cai naquele lance de ele é relacionável demais, até por isso tu vê a Marvel meio sem saber para e se você para olhar, a turma que adora cronologia, as ações do cara não encaixam muito, né? Então uma hora ele é tutor dos X-Men, na outra, ele tá na fase do Grant Morrison matando vagabundo à torta e à direito, assim, com aquela chorne dele lá, né? Matando gente sem nenhum pudor, assim, na maior. Então tu fala assim, putz, perde um pouco. Eu vou te ser honesto, a versão que eu mais gosto do Magneto é a versão do Magneto extremista. É aquele que a galera usa a camisa lá eu acho que esse é o Magneto mais perigoso. O Magneto estava certo e tal, que é o cara que ele vem com uma linha de... Eu acho maneiro, cara, já que os X-Men são um contraponto disso, é quando eles usam o Charles Xavier quase como um Martin Luther King e o Magneto como, sei lá, os Panteras. O Magneto como o cara que vai... Malcolm X.
Malcolm X, é o cara que vai contrapor ele ali, e aí o cara é mais extremista, o cara é a favor da luta. Eles têm os mesmos objetivos, mas o caminho que eles querem seguir são diferentes. E aí eu acho que é legal. Quando é que eu acho que eles perdem isso? Quando eles botam o Magneto no papel de terrorista, que era o que faziam muito no começo. Ele tem uma visão diferente, mas ele é terrorista. Aí você fala, putz, aí você levou de novo a parada pro preto no branco, entendeu? Não era isso. Antes da Marvel destruir os X-Men, né, com Vingadores vs X-Men, morte do Ciclope e porcarias afins análogas, tem uma fase famosa que era a fase da ilha, né? Tu lembra dessa? Da ilha que o Ciclope leva, Nação X, né? Que o Ciclope leva a galera pra ilha e tal. E tem uma cena ali pra mim que é icônica, que é o Magneto ajoelhando na frente do Ciclope, falando, cara, você conseguiu fazer o que nem eu, nem o Charles conseguimos. Eu não vi essa fase. Tu realizou isso. Cara, essa fase assim, ela é impecável, porque tu tem um Ciclope meio que ali no meio do caminho, sabe? Ele chegando no meio termo, né? Ele não quer, tipo, ele não vai deixar os ideais do Charles de lado, mas, tipo, cara, aqui é a minha ilha, eu acabei de fundar uma nação. Se entrar aqui, o pau vai quebrar, meu irmão, a criança vai chorar e a mãe não vai ver, e acabou, e essa aqui é a nossa nação. Não vou deixar de proteger o mundo, não vou deixar de fazer nada, mas aqui é a nossa nação. Então, eu acho que ali tem um meio termo que nem o Charles, que o Charles ele é passivo demais, né? Nem o Magneto eles conseguiram chegar. Eu acho que eles perdem a oportunidade de usar mais esse combate de ideias entre eles, entendeu? Então, se o Magneto não é o grande vilão dos X-Men, quem você acha que seria um vilão assim dos X-Men? Eu só consigo pensar assim num nome legal, que eu vejo alguém que realmente embora ele seja mais... Wolverine, meu. Eu ia falar o Dente de Sabre. O Wolverine fica ali se infiltrando no grupo, tentando pegar a mulher de geral, briga com todo mundo e tal. Foi, pô, se esse não é o vilão, essa é a erva daninha, cara, do grupo. Não tem jeito, irmão. Pô, não tem. Que isso, cara? Não, eu acho que o grande vilão é o... Como é que é o nome do cara que criou os Sentinelas? É o Simon Trask? Não, eu tô viajando. Alguma coisa assim. Bolivar Trask. Bolivar Trask. Aquilo ali, pra mim, cara, eu gosto muito desses vilões do X-Men mais politizados, entendeu? Politizados no sentido assim, olha, cara, os mutantes são uma ameaça e, meu irmão, vamos fazer sentinela, vamos fazer não sei o quê. Eu acho que encaixa mais pro grupo, sabe? Pra narrativa, né? Aquele negócio tipo Apocalipse, pô, com todo respeito, eu acho chato pra cacete. Gosto da Era do Apocalipse, curto algumas histórias, mas assim, puta, gente, sei lá, acho demais, né? A Irmandade de Mutantes... eu acho horrível. Então, sei lá, né? Tem uns assim que não... Quem mais seriam... A gente falou aí o Magneto, né? Falar um pouco dele, do Destino, que para mim o Destino é o grande vilão da Marvel, tá? Acho que ele Também acho. Ele é o vilão da Marvel, né? Ele não é vilão propriamente do quarteto, ele é um vilão da Marvel inteira, né? Ô, Barba, tem que falar do criador, né? Eu não sei se tu vai mudar de Marvel para DC, mas eu acho... Depois. Aquele arco do criador, eu acho ele, cara, eu achei ele espetacular, meu irmão. Achei de um vilão espetacular. São esses, mais uma vez, são esses caras muito inteligentes, né? São os gênios. É a galera que consegue maquinar outras coisas e tá à frente dos heróis e à frente disso tudo, né? Mas quem mais seriam grandes vilões aí do universo Marvel, na sua opinião? A gente já falou um pouco do Thanos. O Galactus também, ele é um vilão sem ser vilão, talvez, né? Porque ele é uma força da natureza, né? Ele oscila muito ali. Eu acho o Galactus um personagem incrível. É um vilão, mas sei lá, eu não consigo olhar ele mais como essa grande ameaça, porque, enfim, ele é usado de formas muito diferentes. É o que eu te falei, cara, eu adoro o criador, eu acho que talvez tenha sido, sei que o pessoal adora o Miles Morales, acho um baita de um personagem, mas se me perguntasse assim, pô, qual o grande legado ali do universo Ultimate original? Cara, eu acho aquele criador ali uma viagem violenta de ácido, sei lá, cara, eu acho aquilo ali, tu fala, porra, é o Red Richards que o que, Barba? Foi corno, não é isso? E o cara falou assim, o chifre pode mexer com a cabeça de um homem, né? E mexe, aí o cara fala, cara, como eu fui corno, eu não vou destruir só um universo, eu vou destruir um multiverso, meu irmão. Eu falei, cara, se tivesse um modão, o cara não tava fazendo isso, meu irmão. Se o cara tivesse num boteco tomando uma cerveja ouvindo um modão, ele não fazia uma porra dessa. Se ele estivesse ouvindo um sertanejo.
E ele, nessa saga última aí do Universo Ultimate, ele é dito como o ser mais inteligente do universo, né? Exatamente, meu irmão. Eu acho ele assim, eu acho um personagem, porra, espetacular, porque ele tem uma, aí sim, multiverso e tal, ele tem uma linha, para quem leu lá o Quarteto na época, eu confesso que eu não cheguei a ler tudo, mas li um bom pedaço, ele tem uma linha muito próxima do Reed, né? E aí, de repente, vai assim, e cara, tem uma cisão aqui. E a parada vai por um caminho muito louco, meu irmão. E tu fala, caraca, não é uma parada simples, tipo Superman do Injustice, mataram a luz, o cara enlouqueceu. Não, é uma série de pequenas decisões e de repente o cara despiroca totalmente, né? Então eu curto bastante, cara. Curto bastante ele como vilão. Quem mais a gente pode levantar aí na Marvel? Os Vingadores tem algum grande vilão, na tua opinião? Eu sei que o Ari tá mais fora desse assunto no momento, a gente já vai cair para DC. Sim, a gente já vai cair para DC. Rei do crime, vamos falar do Rei do Crime. Rei do Crime, é um grande vilão da Marvel também, né? E começou lá no Homem-Aranha, se tornou um vilão notório do Demolidor, mas ele é um vilão no geral da Marvel, né? Dos heróis urbanos, principalmente. Cara, eu vejo pouco, né? Eu li pouco. Mas eu tava falando esses dias, o Bill Sienkiewicz publicou, por conta do seriado do Demolidor lá, ele postou uma foto do Rei do Crime do Electra Assassino. E eu acho que ele desenha lá, cara, do caralho, velho. Ele faz uma bola redonda, parece uma toalha de mesa, com a cara no meio, assim. Eu acho a pictografia do Rei do Crime incrível. E foi um dos vilões que eu primeiro... Um dos vilões que primeiro eu conheci da Marvel foi o Rei do Crime, cara. Acho que, caramba. Não, e ele tem... Cara, eu só acho que tem um problema, tá, Lê? Quando tu vai olhar assim, o retrospecto dele, o histórico, eu acho que ele acabou entrando num ciclo de toda hora alguém derruba ele, aí ele sai, aí ele acende de novo e tal. Eu achei que faltou um pouco mais de uma parada repetitiva da Marvel ali, de proteger um pouco. Falar, cara, se toda hora alguém derruba a porcaria do Rei do Crime, começa a ficar um negócio meio esquisito, né? Mas tirando isso, cara, eu acho ele um vilão espetacular, porque, de novo, tem uma certa justificativa ali no passado dele, mas nada que passe nem perto, né, meu irmão, do que o cara faz, né? Então, eu acho sensacional, cara. Agora, tirando esses muito gigantes, né, esses cósmicos, e a galeria ali espetacular do Homem-Aranha, né, que tem alguns bem legais e muito famosos, a Marvel tem outros grandes vilões, assim, na tua opinião, Lucas? Porque eu não vejo, assim... A gente tem ali nos Vingadores, tem o Ultron, tá? O Ultron é meio bundão. Tem o Capitão América, tem o Caveira Vermelha, mas eles não têm uma galeria de peso, né? Cara, não. Eu acho... Não, e cá entre nós, né? Aqueles caras lá, homem absorvente, não sei o que, porra, aquilo ali eu acho uma piada, cara. Eu não consigo me relacionar. Eu acho que o único vilão dos Vingadores que eu gosto muito, mas ele aparece muito pouco, né? Era aquele Korvac, que tem lá, da saga de Korvac lá. Eu acho aquele ali eu acho sensacional. Mas eu acho que ele aparece em 2 ou 3 histórias, eu não sei até que ponto a gente pode contar, né? O próprio Quarteto também, a gente tem o Destino, que é esse vilão da Marvel inteira, né? E é um antagonista direto do Quarteto. Mas o Quarteto também não tem ali, assim... Porra, tem o Topeira, tem... Não, Topeira é literalmente uma topeira, né? Topeira é... Mas tu vê, cara, é difícil. A própria galeria... O Hulk não tem... Eu acho horrível, cara. A galeria de vilão do Hulk... Pô, às vezes o pessoal fala, o Abominável. Eu falo, gente, o Abominável é justamente o arquétipo que eu acabei de falar. Sim. Que eu odeio. Que eu falei, olha, tem um outro monstrão aqui que vai lutar com Verde que vai lutar com o Hulk. Okay? Aí tu tem aquele... Como é que é o nome do cabeçudo? Pensador, não? Como é que é o nome? Não, é o... Líder. Isso. O líder. Porra, o líder é uma viagem de ácido violento ali, que tu fala, cara, que isso, meu irmão? Às vezes o maluco tá misturado com alienígena e tal. É uma viagem. Eu acho a galeria de vilões do Hulk muito ruim. Tanto que você vê que nas melhores fases, né, a galera até usa ali, mas secundário, né? Não são os grandes vilões. Então, sei lá, também para mim não desce. Capitão América também, para mim, é lamentável. Não tem, né, cara? Só tem os resquícios nazistas que já não aguentam nem mais em pé, né?
Aquele coroa que fala, alguém me mata. Aí eu falo, meu senhor, calma aí. Deixa ele dominar o mundo durante a meia hora que ele resta de vida, só para ele morrer feliz. Alguém dá uma moral para ele e tal. Então, não tem. Quem mais que a gente pode pensar? Cara, a gente teve. O Thor é isso que eu ia falar agora. Ia falar do Thor agora, que o Thor teve um que foi o auge aqui da fase do Jonathan, do Jason Aaron, que é o qual é o nome dele? Que virou filme e tudo, porra. É o Gore, não é? Não, é Gore? Isso, o Gore. E esse daí foi um bom vilão. Isso aí. Queria só apontar, Barba, que eu tô acertando todos os nomes da Marvel, porque de vez em quando vem gente aqui no comentário e fala, só tem DCneco na live. Tem. Mas só você pode botar qualquer Marvete desse aí que eu como todo mundo no café da manhã. Mas voltando aqui que a gente tava falando do Gore. O Gore é legal, cara. Eu gosto dele. Aqueles vilões nórdicos que aparecem do Thor de vez em quando, né? Nas fases lá tal. Eu acho que para aquele universo do Thor, quando ele tá muito engrenado ali em Asgard e tal, eu acho que funciona legal. Tu fala, cara, faz sentido, entendeu? Não são grandes vilões, mas eu acho que isso é legal na história. Agora, Barba, me diz os melhores vilões da She-Hulk. Cara, os roteiristas ruins que vieram depois. Não tem, né, cara? Tem uns assim, é muito difícil, cara. É muito difícil. Não tem, cara. Agora, vocês que curtem mais a Marvel, me falem do Beyonder, cara. Que tava aí no universo cinematográfico, e daí o Jonathan Majors pimentou a parada. Não, ele não é o Beyonder, não, cara. Ele era o Viajante do Tempo. One Above All, né? Tipo, é isso aí. Não, esqueci o nome dele. É o... Kang. O Conquistador. É o Kang. Cara... Esse é bom, cara. Eu gosto do Kang. Ele aparece de vez em quando. Ele não é um vilão ultra recorrente, não, eu acho. Mas quando ele aparece, ele pode render alguma coisa interessante. E outro que é bem tosco inicialmente, mas que de vez em quando pode aparecer alguma coisa interessante, é o Alto Evolucionário também. Que tem alguma coisa ali. É pouco, mas tem. Como é que é o nome daquele que tu gosta, que tu estica a cara? Imita ele aí pra ver se a galera em casa consegue. Quem, o MODOK? Caralho, MODOK. Com o MODOK, a gente encerra os vilões da Marvel. Vamos pra DC. Cara, é uma cabeça com dois bracinhos, dois perninhos pendurados. Cara, e a cara no filme, moleque, aquilo no filme ficou espetacular. É porque é a Marvel, cara. Se aquilo ali é a DC que faz, iam ter todos os memes do planeta Terra, mesmo. Tinham falido a DC. Aquilo foi muito feio, cara. Aquilo é muito feio. Imagina, mas vamos lá. De Zack Snyder ia falir a DC e a Marvel. E a Warner, Na parte dos vilões da DC, a gente tem a galeria do Batman, que é ultra comentada, ultra conhecida. Tem desenho animado aí da Arlequina, que brinca com a galeria. É a mais conhecida de longe, né? Superman, cara, vamos lá. A gente tem o Lex Luthor. Quem mais a gente tem pesado aí como vilão do Superman? Rogozar. Aquela porcaria que a porra do Bendis, o cara me sai da Marvel depois de fazer Guerra Civil 2, e a primeira ideia do cara no Superman é Rogozar. Eu falei, caralho, meu irmão, eu não dá pra entender, não. É ruim, mas vamos complicado. Lá, cara. O Lex Luthor, eu acho que é um que todo mundo curte, né? Eu não consigo vislumbrar alguém que não acha o Lex Luthor um bom vilão. O Super Cyborg. Super Cyborg. O Super Cyborg, eu gosto. Já foi bom. Ele tem um pouco daquele arquétipo que a gente falou, mas ele é tão diferente por causa da origem dele e tal, porque aquela visão, como é que a gente diz? Aquele visual dele é uma provocação, né? Então, eu acho que foge um pouco. Eu gosto, né? Cara, apesar de ter algumas elementos do arquétipo, eu gosto muito eu sei que o Alê não gosta, mas enfim, vamos lá, a gente pode se digladiar sem problema, mas eu gosto muito da jornada do Superboy primordial, cara. Eu acho aquilo ali espetacular. Eu fiz as pazes com o Superboy primordial, irmão. Cara, eu acho o Superboy primordial, cara, uma baita de uma ideia. Era o Superboy da Terra original, que ele ficou preso não sei quantos anos vendo a galera fazer merda, ele surtou, e agora ele acha que ele tem o direito inato de mandar nos outros super-heróis e tal, porque ele é o melhor. Cara, tem uma cena da Crise Infinita
dele arrancando os braços da galera e gritando: tá vendo o que vocês estão me fazendo fazer? Lembra quase o Patriota, meu irmão, do The Boys lá. É uma parada meio... Pô, tá vendo? Eu tô matando todo mundo, mas vocês estão me obrigando. Eu falei: que isso, irmão? Segura aí, patrão. Falei: cara, o negócio é esquisito, cara. É esquisito ali. Então eu gosto muito dele também, mas ele acaba sendo mais um vilão do universo DC inteiro, né? Eu gosto... Brainiac. Hã? Brainiac, eu gosto, cara. Eu não sou tão fã do Brainiac, não. Se eu for escolher um louco universal, eu prefiro o Mongo, cara. Eu gosto muito do Mongo. Eu acho toda aquela ideia do Mongo lá de, pô, eu quero dominar todo mundo, eu sou o gurilão da bola azul, tal. Eu gosto daquela ideia lá, apesar dele ser amarelo. Eu gosto daquela ideia dele lá de sou maluco e vamos ver quem é que vai se meter comigo. O Brainiac eu gosto também, cara, mas sei lá, acho que o Brainiac já foi usado tantas vezes, de tantas formas diferentes, algumas meio toscas, que sabe quando tu toma abuso assim? Tu fala: puta, meu irmão. A galera exagerou na quantidade de vezes que usou o Brainiac. Eu odeio, cara, eu detesto o bizarro também. Principalmente esse bizarro que é do universo quadrado e tal, porque enquanto é o clone do Superman, vai. Agora, olha, tem um multiverso quadrado que fala o contrário. Eu falo: pô, vocês são malucos? Vocês são tão doidão? Eu não consigo achar isso. É muito anos 50, é ruim. Não encaixa. Agora, o Metalo, eu gosto da ideia do Metalo. Eu acho a ideia, pô, é o maluco que ele queria. Acho que foi nos 952. Vamos ter que falar alguma coisa boa do Morrison no Superman, né? O Morrison fez meio que uma nova origem, dando uns elementos diferentes ali no Metalo. Eu gostei, cara, encaixou bem, que é o cara que é o soldadão lá, que ele tá tão animado pra destruir o Superman que ele se sujeita a qualquer coisa, né? Então eu acho que ele é legal também. Entendeu? Eu acho que é um vilão que é bacana também. O que mais que tu traz aí pra gente, Ale? Cara, eu ia falar agora do Metalo. Eu acho o Metalo puta de um vilão maneiro, porque é aquilo, né? Fisicamente ele não tem como derrotar o Superman, mas o cara ele tem um coração de kriptonita. Então, porra, você transforma uma coisa que seria só um robozinho em nada. De galeria do Superman, cara, eu acho que um vilão que é mal utilizado, mas que tinha uma ideia bacana, era o Barão Domingo, cara. Barão Domingo, eu tô lendo a saguinha. Então, ele é um cara que é um haitiano que mexe com bruxaria e voodoo e o cacete. E eu acho que é muito mal utilizado nas histórias, porque basicamente ele tenta fazer um voodoo lá para o Superman e dá meio certo, só que o Superman começa a sonhar que ele é o predador, enfim, o José Delgado lá. E aí ele derrota o cara porque o cara não consegue controlar o Superman, porque o Superman está num estado mental fragmentado ali. Mas eu acho que era um baita de um vilão bacana, pensando na fraqueza do Superman, a magia, assim, porque eu gosto quando lida com essa parada de magia haitiana e tal, eu acho legal. Acho que é uma Você coisa pratica, que abriu. Não, cara, mas pô, Bárbara, eu vou ter que falar para todo mundo. Sacanagem. Mas eu acho que abriu, eu acho que tinha algum editor ali que tinha alguma parada com isso, porque eles cortavam todas as histórias relacionadas à magia do Superman, né? Banshee Prateado, eles cortaram um monte de coisa. O Banshee, mas essa Barão Domingo. Barão Domingo. Não me descia muito, não, cara. A Banshee Prateada e as paradas da Escócia. Hã? A Banshee Prateada e as paradas da Escócia, não? A Banshee Prateada não é um personagem assim que me. Ai, caraca, lá, a vilã. Eu não achava meio o Ale gosta da galeria de vilões do Flash, então ele é questionável nesse ponto aí. Fala dos vilões do Flash que tu tá doido pra falar, Ale. Vai. Cara, na real, assim, eu acho que a galeria de vilões do Flash é uma parada que me incomoda, é justamente isso que o Lucas estava falando. Todos eles ali, pelo menos a galeria, né? Mestre dos Espelhos, Capitão Frio, Boomerang e tal, eles tentam explicar demais o passado dos caras e passar pano. Então, assim, é meio que aquela parada do somos vilões à moda antiga, a gente só assalta banco, mas não mata pessoas. E, porra, o Jones ainda usa de um jeito ali que é interessante na run do Jones ali, mas eu acho que chega num ponto que, cara, fica muito aquela parada do beleza, a gente assalta o banco, Flash prende, volta pra rua. Então eu sou mais da linha do... gente, né, Ale?
Eu quero nego que vai matar gente, que vai barbarizar. Agora, olha só. Uma parada de pensador, tá ligado? A galera vocês viram? Do Flash. Vocês viram os episódios ali do Esquadrão Suicida lá do desenho do James Gunn? Não é Esquadrão Suicida, pô. Não, eu esqueci o nome. Comando das Criaturas. Comando das Criaturas. Commandos, pô. Isso, então. Eu comecei a assistir, né? Eu até tinha falado que. Mas dei uma chance e continuei vendo. Então, eu cheguei, sei lá, episódio 7, alguma coisa assim. Cara, todos esses problemas que vocês estão falando é exatamente uma das coisas que estou elogiando demais a série. Porque começa com aquele monte de cara perturbado que mata sadicamente todo mundo e tudo mais. Mas aí tira um episódio para cada personagem para justificar que ele teve um passado triste. James Gunn justifica, normaliza, dá uma profundidade, um sentimento para todos os vilões que estão ali, cara. Porque ali, você vê que assim, né, o Barba, aquilo ali, tu não tá pegando mais os vilões para usar como vilão. Tu não quer usar o vilão como vilão. Não, real é essa, entendeu? Então ele precisa humanizar de alguma forma. O único episódio desse que eu bati palma foi o da Doninha, cara. O cara conseguiu pegar uma Doninha com os olhos esbugalhados, que só faz... E ele conseguiu dar um passado emocionante pra uma Doninha. Eu achei aquilo ali, cara, assim, incrível. De resto, cara, assim, é o que eu falei, ele para mim, ele tem um tom de humor que é acima do que eu gosto, então, enfim, não desceu legal, bacana, achei bacanudo, mas nada demais. Eu acho que esse é o problema, entendeu? A gente não pode humanizar demais, a não ser que isso seja o ponto de virada do cara. Aí a gente pode falar do Flash reverso, do Wally. Como é que era o nome ali? Aquele Flash... O Eobard Thawne ou o Hunter Zolomon? Não, é o que é o Flash reverso do Wally, que fica na cadeira de rodas, que vai tentar usar a esteira. Acho que é o Eobard Thawne mesmo. Não, eu acho que é o Hunter Zolomon. Dá um que é o cara que era da polícia, né? Isso, ele mesmo. Eu não me lembro o nome dele. Eu acho que é o Hunter Zolomon. Porque esse aí é foda, cara. Olha a história do cara. O maluco era policial, ajudava o Flash, aí o cara sofre um acidente e fica paralítico. Aí ele pede pro Flash, pô, tu volta no tempo, irmão. Volta no tempo pro amigo lá, dá essa moral pro amigo. Aí o Flash fala, pô, vai dar não, irmão. Só meu tio em breve vai voltar pra salvar a mãe. Mas tu vai ter que ficar na cadeira de roda mesmo, entendeu? Tamo junto, valeu. Aí o cara tem a ideia brilhante, monta na cadeirinha de roda, né? Não, já tava, então ele vai lá na cadeirinha de roda dele, monta na esteira, como é que é o nome? Ele é esteira cósmica, aquela esteira que ele usa lá. Isso aí. Aí ele monta na esteira cósmica e fala, pô, eu mesmo vou voltar pro passado. Aí a parada explode, dá aqueles acidentes inexplicáveis que são tão comuns nos quadrinhos, né? Que na vida real geram morte, lá geram superpoderes. Por isso que eu não faço esteira na academia. Exatamente, cara. Aí ele vai, usa essa parada e aí ele, cara, vira o Flash reverso. Aí a vibe do cara é assim, porra, era pra tu me ajudar, tu não me ajudou, agora eu tô assim e agora eu vou te ensinar a ser um Flash melhor. Como? Matando geral que tu gosta. E aí tu vai ser melhor. Fala, cara, isso é uma parada tão doentia, tem uma humanização ali no começo, tem, mas, cara, eu acho que é isso, assim, eu tô me relacionando com ele, aí de repente o maluco despiroca total, sabe? Ele falou, opa, calma aí, cara, eu te acompanhei ali até a página 2, depois eu acho que tu deu uma viajada aí. Tem que ter isso, cara. Então esse para mim é o roteiro perfeito. Agora, vilão da Liga da Justiça, cara, quem seriam os vilões aí da Liga da Justiça? Tirando o Darkseid, né, que é um dos grandes vilões da DC como um todo, né? Quem seriam os caras para perturbar a Liga? Meu vilão favorito da Liga, meus vilões, né? Meu malvado favorito. Os Marcianos Brancos, cara. Eu acho os Marcianos Brancos, assim, como vilão, perfeito. Tem uma dos arcos lá do Morrison, né? Que para mim é quem usou melhor. Porra, é isso. Os caras se infiltram na Terra inteira, porque os malucos mudam de forma e tal, para poder tocar o rebui, e não é só um confronto físico, é um confronto psicológico também, de a gente vai minar a confiança do público na Liga da Justiça e tal, não sei o que. Então eu gosto muito dos Marcianos Brancos para vilão da Liga, entendeu? Você vê a diferença, né, Lucas? Os Caçadores Cósmicos tentaram fazer isso em Milênio, e tem uma das piores sagas da história do DC Comics. Horrível. Os Marcianos Brancos fazem isso na run do Grant Morrison. É bem escrito, é bem trabalhado, é foda pra caramba e memorável, né? Então, é aquilo, cara. O vilão, ele não é ruim, cara.
ou, né, vilão chinfrim, não tem isso. Tem o cara que sabe trabalhar bem. O próprio, a gente tava falando, né, dessa coisa do antagonista, né, de ser... O Zoom, ele é o antagonista do Flash, é o mesmo poder, ele corre. Só que, cara, o nível de maldade que o cara tá disposto a fazer, ele volta no tempo pra ser uma força... No final da run do Joshua Williamson, cara, do Flash, é muito foda isso. Porque você começa a perceber que todas as vezes que o Wally fez merda ou que alguém dos Flash esteve numa fossa desgraçada, o cara tava ali, cara, em padrões vibracionais, mandando energia negativa pros caras e falando, mano, vai dar merda na tua vida, você vai matar todo mundo que você gosta, a tua vida vai atrair sua coisa ruim, o caralho, se você... O cara virou um encosto do super-herói, mano. Quando é bem aí escrito, eu vou te falar, cara, eu curto muito o Starro também. Eu acho, pô, Lucas, é a estrela do mar espacial. Estrela do mar gigante que gruda na cara dos outros. Mas, cara, eu acho que quando ele é bem usado, ele cria umas histórias assim que te dão uma certa agonia. Tu fala, cara, tem 300 milhões de estrela do mar, se grudar na cara do Superman, se grudar na cara... Irmão, ferrou essa porra. Acho que ele cria uma dinâmicazinha legal. E, cara, não era pra eu gostar, porque eles têm esse arquétipo que eu acho diferente, que eu acho ruim. Mas ele é tão diferente que eu acabo gostando deles, que é o Sindicato do Crime. Porque tem aquela ideia de que é uma versão maligna. Mas o bagulho é tão zoado, a forma como eles fazem esse espelho é tão bizonha que, pra mim, ali funciona. Não toda hora, porque senão fica chato, mas eu acho que tem umas histórias ali que funcionam bem. Aquele Terra 2 do próprio Morrison. Do Morrison. Cara, aquilo ali é espetacular. Terra 2 é o melhor uso, eu acho. Cara, não sei, porque tem aquela Forever Evil, né? Que foi até um evento, lembra? Vilania Eterna, isso. Vilania Eterna. Também é bom pra caramba. Também é bom pra cara, caramba. Vilania Eterna justamente porque quebra isso. Falou, a gente tirou a Liga da Justiça de cena, então agora tá a gente aqui mandando na parada toda tal. E aí tu fica vendo o Ultraman, cara, tu vê o Ultraman cheirando Kryptonita, é um negócio que é no mínimo tu olha assim, o maluco manda na arebra dentro, aí começa as veias do maluco só tá, calma aí, campeão, devagar, cara, com essa parada aí. É um bagulho meio doido. Guerra pela Terra 3 também é maneiro, né, cara? Apesar de tudo, mas é maneiro. Sim, tem umas passagens legais. Mas então, eu acho que é isso, cara. Eles deturpam a parada de uma forma que fica tão zoado que tu fala assim, cara, é divertido essa parada aqui, entendeu? Mas é isso. Agora, Barba, tudo bem que a gente tá falando de Marvel e DC, mas eu acho que tem alguns vilões que estão fora desse eixo que a gente tem que citar, né, cara? Eu gosto muito do governador do Walking Dead. Do Walking Dead, cara, eu acho o governador uma parada assim excepcional. Aquele santo dos assassinos do Preacher, que é um maluco que é imparável. Cara, eu acho ele é muito bom, cara. Ele é uma das grandes criações do Garth Ennis, né, cara? Eu acho ele ali, tu fala, cara, é uma ideia simples, mas a parada é tão bem usada, é tão bem feita que eu acho que vai pegando a gente do começo ao final. E o do Fábulas, cara? O Conquistador do Fábulas. O Conquistador do Fábulas também é uma... Cara. Por tudo que vai o conceito ali é absurdo. Ali que ainda não leu Fábulas, que tem essa falha enorme na sua leitura, né, na sua planilha de leitura. É quase isso. Tá? O cara simplesmente começa... A gente não vai entrar em detalhes, né, de quem é e tudo mais. Esse é um dos grandes mistérios e uma das grandes graças de Fábulas é descobrir quem é o grande vilão que começa a destruir tudo. O cara começa simplesmente a expandir território, né, a tomar territórios, e ele vai tomando todos os territórios das Fábulas de tudo que é história, entendeu? E o porquê dele estar fazendo isso e quem é, é foda demais na história, cara. É muito bom, muito bom. Eu curto, cara. Aí voltando lá para DC, que eu acho que a gente deixou passar, né? O Sinestro, cara, eu acho o Sinestro, de novo, tem um pouco daquilo que eu não gosto de, é uma versão maligna do personagem principal. Ele é muito similar ao Hal Jordan em vários pontos, né? Mas ele, cara, ele é tão bem usado, especialmente lá na Guerra dos Anéis, que a galera que tá pegando aí a saga do Lanterna Verde vai se deliciar quando chegar nesse momento, que tu fala assim, cara,
Maneiro. O cara tem um É nível muito assim, bom. de crueldade que é um pouco acima do tom, né? Então eu curto também. Né? O Todd McFarlane, pô, como vilão no Spawn, por conta de todos os roteiros que ele escreveu, porra, aquilo ali cara, é uma das relações. É uma das sacanagem. A Warner, né, nos filmes da DC. Não, mas falando de um que a DC eu acho que deixou de lado, mas que eu acho que era um puta de um vilão foda, é o Monarca, cara. Porra, nos anos 80, na Tropa Titã... A ideia é legal. Ele, pô, o Monarca dominou o mundo, ele era tipo o vilão do 1984, né? Ele era do tipo o Big Brother, né? Ele era o Monarca dominando todo mundo DC e, pô, é um cara que era um herói e, né, ficou louco, perdeu tudo e tal. Eu acho que depois que eles revelam quem é o Monarca, eles não souberam o que fazer para trabalhar esse... deixaram para lá. E o Parallax, né, cara? A primeira versão do Primeira Parallax. versão do Parallax também era... Porra, aquele início lá insano, né? Do Hal Jordan loucão. Pô, eu não era vivo nessa época, mas vocês já eram leitores maduros, né? Cara, nessa época, tu falar assim, pô, peguei o Lanterna Verde, que a galera se amarra, e tô transformando ele num vilão de poderes cósmicos capaz de acabar com a zorra toda. É impressionante, meu irmão. Foi uma decisão ali ousada e foi impressionante. Vou te falar, sabe quem que eu colocaria na minha galeria se estivesse olhando para DC? Na época ali, eu sei que depois ele tem o arco de redenção dele, mas o Azrael, cara. Eu acho o Azrael um puta de um vilão, e tu também vai vendo ele perder, tudo bem que ele já era maluco, né? Mas tu vai vendo ele ficar mais maluco com o passar do tempo, e eu lembro daquela cena, bom, todo mundo que, acho que a maioria das pessoas já leu a Queda do Morcego, então eu posso falar, né? Essa é qual? A 12? É a 12. Eu tô em dia também, cara. Eu tô em dia também. Cara, eu tô esperando acumular. Quando chegar a 80, eu vou ler essa saga do Batman toda de uma vez só. Justo. Tô esperando acumular aqui, aí daqui a pouco vai chegar esse momento. Mas zoeiras à parte, cara, ele tem uma jornada ali, e eu lembro daquela cena final, né, dele com o Bruce Wayne lá, que ele vai tirando, que o Bruce Wayne obriga ele a entrar num buraco, e ele vai, né, tirando a armadura, lembra dessa porra? Que aí no final o Bruce Wayne tampa ele no soco lá. Cara, mas a jornada do maluco é muito maneira. Você fala, caraca, meu, a jornada desse cara é uma parada muito louca, assim. Eu gosto bastante de todo esse... Agora, quem tem uns vilões bacanas também você tinha falado da Turma Titã, os Titãs têm uns vilões legais, né, cara? Tem. A gente teve os arcos de, a gente tem o emblemático arco lá da Terra, que tem toda aquela do contrato de Judas, tem uma virada bem legal ali. Tem o próprio Exterminador, que é, um puta vilão sensacional, né, cara? Isso aí. Outro que irrita quando tentam trabalhar ele como anti-herói, né? Ele, cara, ele foi um dos poucos casos ali que deram uma revista, eu não me lembro agora o nome do autor, mas deram uma revista própria para ele. Eu acho que foi um pouco antes do... Foi no Renascimento, não foi? Foi no Renascimento? Foi de roupa branca, não é? Que ele tava com a roupinha branca? Cara, mas deram a revista pra ele, mas ele ainda tá completamente psicótico, entendeu? Então tu fala assim, beleza, o cara tá tentando fazer o bem, mas tá falhando miseravelmente, né? Então ainda tem uma parada legal ali. Mas, de novo, cara, quando querem transformar ele, é um mercenário que mata gente, mas ele escolhe os trabalhos dele e tal. Não. É o Christopher Priest que fez esse Exterminador Christopher aí. Priest, isso aí. Que na época, cara, eu não ia pegar, e o glorioso Breno que falou, não, cara, pega, tu vai curtir e tal, não é boa. Aí eu peguei, né? E de fato, assim, foi uma revista legal. E eu sinto muita falta, Barba, do Venom raiz, né? Que era aquele Venom que... Eu não sei se dá pra gente chamar ele de vilão, porque ele não era bem um vilão, porque ele não fazia mal pra ninguém, né? Ele só queria sacanear o Homem-Aranha. Então ele só queria ferrar com o Homem-Aranha. Então era uma parada que assim, cara, o que tu quer? Eu quero ferrar com a vida do Homem-Aranha. Tu vê que ele não maltrata a Tia May, ele não maltrata a Mary Jane, ele assusta. Mas ele não faz nada. Ele não ficava roubando banco e matando gente na rua, né, cara? Não, ele só queria o cabeça de teia, cara. Era um negócio assim impressionante, cara. Mas eu achava maneiro, porque era uma parada meio assustadora, né? Aqueles desenhos do McFarlane nos desenhos é absurdo, maravilhoso. Né? Deveria ficar só neles. Então, os desenhos lá do McFarlane, um maluco com... O bíceps do cara tinha 2 bíceps, né? Então tu olhava aquele maluco troglodita gigante, aquela língua de 3 palmos de língua para fora da boca lá, aquela cara de doidão violento.
Cara, eu adorava ali. Eu gostava bastante mesmo. Não, cara, teve vilões que com o tempo foram se perdendo, né? Foram se transformando. A popularidade deles catapultou-os para outra parada, né? Então, alguns deles se transformaram em coisas não tão interessantes. Porque é aquilo, né, cara? Para eles não ficarem sempre na mesmice, você tem que buscar novas alternativas, né? O Lex Luthor virou presidente dos Estados Unidos. O Rei do Crime virou prefeito de Nova York. Você vai tentando, né, trazer de acordo com coisas que estejam a ver com o momento político, o momento que a sociedade vive, né? Essas coisas influenciam diretamente os quadrinhos. E você vai o tempo inteiro tentando dar novas versões para aquele personagem, novas motivações. Ainda mais esses personagens que têm profundidade, que têm mais camadas, que permitem uma transformação. Só que, às vezes, a popularidade deles é maior do que essa profundidade dos personagens e você não sabe exatamente o que fazer com eles. Acho que foi o caso do Venom. Acho que houve o surto simbiótico, né? Carnificina total, literalmente, que surgiram 500 simbiontes sem nenhuma qualidade, um pior do que o outro lá, que a gente não sabe nem o nome deles. E o Venom acabou indo para caminhos estranhos, virou anti-herói, virou agente espacial, porra, entre outras coisas. E agora é a Mary Jane, né, cara? No nosso debate aqui, no grupo, agora o Venom é a Mary Jane, né? Cara, então, o Venom, só antes de entrar nesse mérito da Mary Jane, eu ia só fazer um comentário, né? A Mary Jane em si, a Mary Jane não, né? O Venom em si, aquela fase do agente Venom do Flash Thompson não era o Venom, era uma parada diferente, né? Mas funcionava muito bem, cara. Eu gostava porque tinha aquele lance do trauma, não era um vilão, né? Mas era aquele lance do trauma do Flash Thompson. Acho que ele tava paralítico, não era? Tava. Ele não tava? Eu lembro que ele tava. Eu não me lembro se ele voltou sem uma perna ou se ele voltou paralítico. Eu lembro que ele não mexia as pernas. Cara, eu achava aquilo ali, meu irmão, espetacular. Eu falava, pô, tudo bem, era o Venom que você queria ver. Não era, mas, tipo assim, já que era pra mudar, ali eu ainda tava embarcado na onda, sabe? Eu falei, beleza, é uma parada diferente, tá legal. Mas, enfim, também depois se perdeu, né? Aquela fase do... a Ewing, não é? Não. Quem que pegou aquela fase que foi super bem falada? Não, a Ewing não. Foi o rapaz que sofreu o acidente, que ficou sem escrever quadrinho por um tempo agora. Qual o nome dele? O Donny Cates? Donny Cates. A fase do Donny Cates, que é super bem falada e tal. Porra, eu só lembro da Ilha Venom, cara, que você lia 3 edições e não tinha acontecido absolutamente nada em 3 edições. Era só o Ed Brock correndo no mato e nem balão a revista tinha. Não tinha nada, cara. Porra, como aquilo foi caído. Para terminar com a grande saga do Null, do planeta dos simbiontes, e o negócio, porra, bem, bem caído, cara. Acho que o Venom se perdeu completamente aqui. Não, se perdeu, cara. E eu acho que em algum momento ele entrou no ramo da palhaçada, tipo Deadpool, entendeu? Então, venomizado. Venom, não sei o quê. Eu acho que o problema foi justamente os filmes também carregaram para esse lado, né, cara? A própria fase do Donny Cates começa bem e ali da edição 10 pra frente ela fede, né? Tanto que eu larguei. Acaba. Tu sabe, Barba, que eu não largo as coisas pela metade. Eu vou até o final. Essa do Venom, cara... Qual foi? Eu fui até qual número? Essa do Venom foi mais ou menos isso aí, cara. 17, 18. Eu falei, irmão, não tá dando, cara. Tá me fazendo mal gastar dinheiro com isso. Aí eu fui e larguei a parada. Porque ele se perdeu total. É aquilo, né, cara? Vilão, pra mim, cara, não é pra ter quadrinho próprio. Não termina bem. Não termina bem. Vamos fechar o programa rapidamente falando de Mary Jane Venom? Ideia excelente, né, cara? Imagina a Mary Jane Venom encontrando a Gwen Stacy original que voltou para ser uma Gwen Pool. Olha que espetacular. 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 Eu justifiquei lá no grupo, eu fiz uma piadinha, né? Que não é 100% piadinha, não, porque tem um fundo de
de análise crítica aqui em cima da parada, e eu fiz um vídeo em cima disso, tá? Eu tentando justificar de por que o Venom tá com a Mary Jane. Um minutinho só. Ale, você percebe que o Barba virou youtuber de verdade. Ele fez um vídeo tá passando com uma teoria de algo que ele não leu ainda. Exatamente, aí, espetacular. É o Barba de ordem, meu irmão. E não, mas eu fiz pra uma coisa ridícula. Eu fiz essa teoria por um motivo, tá? Mas vamos lá. Eu tava brincando com a galera da teoria que eu botei lá no grupo, de que, porra, o Homem-Aranha tava com a Mary Jane na fase do simbionte, né? E ele gostava de ser o Homem-Aranha, gostava do Peter. Aí o Peter rechaça ele, né, naquela cena lá da igreja e tudo mais, e ele vai pro Ed Brock, que era o cara que odiava o Peter, vira o Venom justamente que o simbionte odeia o Peter, e o Ed Brock também juntou o útil ao agradável. Mas na época ele amava a Mary Jane, então ele pode ter um resquício de amor pela Mary Jane para estar ali hoje em dia. Logicamente, isso daí foi justificativa. Rápido, né? Demorou só 30 anos para ele mas foi só nesse momento, sim. Mas a questão, essa questão toda estapafúrdia não é nem o motivo do meu vídeo. Meu vídeo que eu falava justamente que a galera critica muito ou enaltece muito as paradas sem ler o material, justificando unicamente porque gostou ou não de uma ideia supostamente estapafúrdia. O Venom ir para Mary Jane é a pior ideia que a Marvel teve em todos os tempos. Cara, o quadrinho de super-herói tem como essência ideias insanas, ideias surreais e bizarras. A essência básica da gente ler um quadrinho de super-herói é a gente ver bizarrices sendo inventadas a cada nova página. Seja na origem dos heróis, dos vilões, ou o plot do próximo arco. A maior parte deles são coisas insanas. E se isso vai ser bom ou não, a gente tem que esperar o negócio acontecer e ler para dizer que é ser bom ou não. Porque Homem-Aranha Superior tinha uma ideia completamente estapafúrdia. E foi uma fase muito boa do Homem-Aranha. A gente tem vários heróis e vilões que tiveram ideias que a gente falou, cara, isso vai ser muito ruim. E acabou que o negócio foi muito legal. Do mesmo jeito que tinha ideias que tinham um potencial inicial gigantesco e foram dragas terríveis. Eu acho que Mary Jane Venom vai ser uma grande revista mensal? Lógico que não. Eu acho que não tem sentido nenhum isso. Mas pode ser que o material saia e seja pelo menos divertido. Eu não posso, aqui no Brasil, categorizar como a pior ideia que a Marvel teve só porque saiu uma capa da edição número 7 dizendo que o misterioso novo Venom é a Mary Jane se eu não li o material. Não, você não pode... Você não pode dizer isso porque tem ideias piores. Pô. Tem a Gwen Stacy tendo caso com Norman Osborn, por exemplo, e tendo filho. Então tem ideias muito piores. Mas o que eu ia comentar, Barba, eu acho que esse caso da Mary Jane ele tem uma outra camada que a gente está deixando de fora, que é o fato da Marvel não saber o que fazer com a Mary Jane há muito tempo. E eu não sei por que cargas d'água a Marvel se recusa a fazer o que todo fã do Homem-Aranha quer, que é ver o Homem-Aranha com a Mary Jane de novo. Eu não sei, cara, por que a Marvel se recusa a fazer isso, cara. A Marvel não quer isso, cara. Eu não sei. Então, eu acho que esse caso aí tem um elemento adicional que é esse, que é falar, porra, cara, a gente só quer ver o Mary Jane e o Peter junto de novo. Não rola. Sim, então, eu acho que é aquilo. A gente teve algumas coisas que foram legais, tá? A gente teve ideias que foram muito ruins, mas a gente teve algumas ideias que foram boas. Acho que a Mary Jane é um problema dentro da cronologia da Marvel atual, porque eles podem ter se arrependido, mas eles querem um Homem-Aranha, eles já querem um Homem-Aranha solteiro e com problemas financeiros, vivendo a vida dele, desde a Saga do Clone. A Saga do Clone tinha como objetivo justamente ter um novo Homem-Aranha que fosse um Peter Parker jovial, solteirão e tentando viver a vida do jeito que dava. Eles não conseguiram fazer isso com a Saga do Clone e tentaram de novo agora. E eles não querem dar o braço a torcer e não vão voltar atrás. A Mary Jane se torna o Venom do mesmo jeito que o Flash Thompson e daqui a pouco a Tia May vai virar Venom. Isso é um caminho natural das coisas, tá? Próximo Venom, gente, já vou dando spoiler aqui, daqui a 10 anos a Tia May vai ser o Venom, tá? A Tia May vai ser o Venom, ou pior, o Tio Ben vai ser um Venom caveira por baixo do simbionte. Mas isso é papo para o próximo programa, que esse programa já chega ao fim agora, né? Acho que a gente já falou muita groselha, muita bobagem por aqui, e acho que já tá bom para a gente encerrar, que já não tem mais ninguém assistindo nessa altura, né?
Porra, a gente entrou em Mary Jane Venom. Mary Jane Venom, a galera já desistiu do programa, né? Com certeza. Esse coda aí foi pesado, Barba, foi pesado. Tá. Mas eu acho que o programa ficou legal, acho que a galera deve ter curtido, né? Um bate-papo mais alternativo, mais livre. E aproveito e dou um spoiler de um programa futuro, tá? Só pra gente encerrar. Não vai ter checklist Panini esse mês, porque a Panini não fez checklist, não botou nada no site, abriu uma pré-venda de meia dúzia de revista mensal, não fez vídeo de anúncio. Não, se você for lá, checklist Panini mês de junho não existe, tá? Então não vai ter checklist Panini esse mês. A gente vai arrumar outra parada para falar aí no final do mês. Beleza? Dito isso, até semana que vem, valeu. Provavelmente a gente vai ver se até o final do mês o Lucas recebe Invencível ou não. Valeu, um abraço e até a próxima. Valeu.